Esses são os 3 melhores investimentos para quem está começando e eu vou te mostrar na prática como eles performaram ao longo do tempo. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes do canal. Antes de a gente começar o assunto do vídeo, quero lembrar para vocês que as vagas para o EasyET estão abertas nesse momento. O EasyET, Investindo do Zero ao Topo, é o meu curso de investimentos que eu te ensino como você sai do zero, organiza suas finanças e aprende a multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil e no exterior por conta própria. E claro, com 100% de independência e autonomia nas suas escolhas. E para você garantir a sua vaga, basta clicar no primeiro na descrição, porque elas são limitadas. Toca o número aqui embaixo e eu te espero dentro da nossa 8ª turma. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Nos vídeos de hoje eu vou te explicar os 3 melhores investimentos para quem tá começando no mundo dos investimentos. E cara, não queria te contar não, mas a performance desses ativos aqui, ela supera de longe a maioria dos investidores no mercado financeiro, tá? Então, não acho que é porque você está começando que você quer uma carteira ruim. Pelo contrário, ela dá de lavada em muitos investidores por aí afora, tá? E antes de a gente falar do primeiro investimento, é importante a gente seguir a regrinha de ouro, que é que você tenha a sua reserva de emergência de pelo menos 3 a 6 meses ali da sua renda. Então pega ali sua renda, o quanto você recebe 10 mil reais por mês, multiplica ali por pelo menos 3, 30 mil. É isso que você tem que ter ali em reserva de emergência, aplicado em um CDB de liquidez diária de um bom banco, ou aplicado num Tesouro Selic, para que você tenha ali estabilidade, para que você tenha segurança e se precisar de algum dinheiro em algum momento, você tire dali e não tenha que resgatar a sua carteira de investimentos, que caso estiver no prejuízo no momento, você vai resgatar menos do que você aplicou e cara, ninguém merece isso, a gente sabe que investir é pro longo prazo, então não cometa esse erro, que isso aí é um erro de iniciante, tá? E não é porque você está iniciando que você vai ter que cometer esse erro. Então, bora lá falar da primeira aplicação. Primeira aplicação para quem está começando é um CDB que investe ali pelo menos 100% do CDI. Sim, não necessariamente precisa ser um CDB de liquidez diária, mas um CDB que ele seja de um bom banco e te pague pelo menos 100% do CDI. Hoje em dia, meus alunos estão conseguindo diversas aplicações como essas que estão aqui aparecendo aqui na tela. A gente tem aplicações pagando 135% do CDI, CDI mais 2,5%, CDI mais 2,9%. Então, várias aplicações pagando muito bem acima do CDI e você vê que historicamente isso aqui traz um baita de um retorno, tá? Lembrando que você tem que saber fazer uma boa avaliação de o que é um bom banco antes de sair comprando qualquer CDB por aí. Porque CDB com taxa alta é o que você mais encontra no mercado. Tem que saber realmente garimpar as boas aplicações. Então, você está investindo ali em um CDB de um bom banco com pelo menos 100% do CDI, já é um primeiro ativo para quem está começando, tá? Lembrando que eu vou ressaltar aqui mais uma vez, bom banco, combinado? Então, vamos para a nossa segunda aplicação. A segunda aplicação que a gente tem é o B5P211, ele é um ETF, ou seja, é um fundo que vão comprar vários títulos que carregam ali dentro títulos do Tesouro. Qual Tesouro? O IPCA+, com vencimentos até 5 anos. Então, se a gente está em 2025, ele vai comprar títulos que vencem em 2025, 26, 27, 28 e até 2029, tá? Vai comprar 5 anos ali para frente. E historicamente, dentro dos índices brasileiros, o IMAB5 foi o que trouxe o maior retorno para o acionista ao longo do tempo, é isso mesmo. Então, o B5P211 ele é um fundo até recente, criado ali em meados de 2021, que ele vai comprar, como eu havia falado, os títulos de renda fixa que estão compostos ali de tesouros IPCA+, com vencimentos de até 5 anos, tá? Então, mais uma vez, até 5 anos você vai se expor a todos os títulos do Tesouro IPCA de até 5 anos. É um ótimo ativo para você ter em carteira também, tá? Lembrando, se você está gostando do vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante continuar produzindo mais conteúdo como esse. Bora pro vídeo. E por fim, a gente tem ali o IVVB11, que ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como Microsoft, Apple, Amazon, Google, Tesla, Nvidia, Microsoft, Facebook, entre outras empresas, tá? Então, basicamente, você vai estar exposto ao maior mercado do mundo e você também vai estar ganhando ali a variação do dólar, exatamente. Então, tudo que o dólar subir, você vai ganhar e tudo que a Bolsa Americana subir, você ganha também. Então, note que se a Bolsa subir e o dólar subir, ganha o duplo. Se a Bolsa sobe e o dólar cai, a depender de quem sube mais ou cai mais, você pega o saldo, a diferença entre os dois. Se os dois caem, você perde em dose dupla também, tá? Mas, historicamente, a gente sabe que o maior mercado do mundo e dólar são dois ativos que tendem ali a performar bem no longo prazo. Então, esse aqui é um excelente ativo para quem está começando. Eu vou te contar que mais de 95% dos gestores lá de Wall Street não conseguem bater o IVVB11, tá? Então, só por aí você já nota que é um excelente ativo também. Agora eu quero mostrar um pouquinho aqui na prática para vocês o comportamento, o desempenho desses ativos. Vamos lá. Então, começando aqui com
comparando um pouquinho das rentabilidades históricas, lembrando que rentabilidade histórica não é garantia nenhuma de rentabilidade futura, mas vale a gente dar uma olhadinha no desempenho dos índices até lá. Então, por aqui, a gente tem em vermelho o IVVB11, que compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente tem em roxo uma aplicação de CDB de 135%, que é o que meus alunos conseguem hoje, basicamente. E a gente tem o B5P211 em verde. Note que, como a gente está falando de bolsa, a gente tem uma variação maior no IVVB11. A gente tem altas e baixas ao longo do caminho. Em renda fixa, ligada ali ao CDI, a gente já tem uma linha mais contínua, que é a linha roxa, rendeu 72%, e a gente tem que o B5P211 ele ficou um pouquinho abaixo, 40% dentro do período. Ah, Pedro, então quer dizer que B5P211 não é o melhor. Olha só que eu queria deixar isso aqui de comparativo para vocês. Aqui eu trouxe um comparativo do IMA-B5, não é o B5P211, aqui é o índice de referência, o IMA-B5. Note que aqui a gente tem um comparativo desde 2003. Enquanto lá nesse outro gráfico a gente tem um comparativo desde 2021. Pedro, mas por quê? Porque o B5P211 ele é um ativo recente. Então a gente tem um histórico só desde 2021, que é um histórico relativamente novo. Quando a gente pega o IMA B5, que é o índice ao qual o B5P211 está ligado, e pega desde 2004, a gente consegue ver que no longo prazo ele consegue dar um retorno bem maior do que o CDI. 1.153% de retorno contra 800% do CDI. E se a gente colocar basicamente a Bolsa Brasileira e o IFIX dentro dessa conta, olha só o que é que acontece. Note que quando a gente compara desde 2021, o IVB11 trouxe maior retorno, 135% do CDI ficou ali depois com 72%, B5P211 40%, Bolsa Brasileira nos últimos 4 anos, 17% de retorno, cara, muito baixo. E o IFIX, pelo amor de Deus, 7% de retorno aí, meu Jesus Cristo. Cara, é difícil investir no Brasil, tá? Se você não souber o que você está fazendo. Se você souber, aí o retorno é muito maior. Então aqui eu quero que vocês notem que basicamente são excelentes ativos para quem está começando. E aqui olhando para janelas móveis, ou seja, se eu tivesse comprado esses ativos e carregado por 24 meses desde 2023, como é que seria meu retorno? Lembrando que aqui é se você comprasse em qualquer um desses períodos e carregado por 24 meses, tá? É muito melhor que ficar olhando rentabilidade histórica. Note que 100% do CDI, que é a linha de roxo, ele fica acima de 0%. Por quê? Porque o CDI não foi negativo no período. Ok. Quando a gente olha o B5P211, também 100% do tempo você estaria positivo, você não teria um retorno abaixo de zero em nenhum momento. Já quando a gente olha para o VVB11, que foi o que trouxe o maior retorno, a gente também tem uma maior variação, uma maior volatilidade. Então, a gente conseguiu ali ficar em algumas partes do tempo abaixo da linha positiva, ou seja, a gente ficou negativo. Então, a gente chegou até 18% de prejuízo. Mas, se a gente olhar no período maior de tempo, a rentabilidade foi maior. Lembrando que IVVB11 é renda variável, você tem perdas no meio do caminho, mas na maior parte do tempo que você ficou carregando esse ativo por 2 anos, você teve ganho, você ficou positivo. E note que esse é basicamente o preço de você estar exposto na renda variável. Na renda variável a chance de retorno é maior? Sim, mas você pode ao longo do caminho ter oscilações, você ter variações. Se você carregou por 3 anos ao longo do período, você não ficou negativo em nenhum momento com qualquer uma dessas classes de ativo. Agora, se a gente joga o Ibovespa, mesmo carregando por 3 anos, você conseguiu sim ficar negativo. E aí, deixando o IFIX e o Ibovespa, a gente vê que no Ibovespa você ficou negativo mesmo carregando por 36 meses os ativos. O IFIX não, você ficou positivo. Mas quando a gente volta naquele gráfico que eu havia falado de rentabilidade e joga mais uma vez o IFIX e a Bolsa de Valores, a gente nota que teve os menores retornos. Então também não adianta de nada você ter comprado ali IFIX, ficar positivo carregando por 3 anos, mas seu retorno historicamente ser muito baixo, de 7% em 3 anos. Então assim, ficou positivo? Ficou, carregando por janela de 3 anos. Só que o ponto é, como foi sua rentabilidade final? Teria sido péssima. Então, nas janelas móveis é muito interessante porque você consegue ver, se eu ficasse carregando por esse tempo, como é que seria meu retorno? Então, você carregando ali por 3 anos, você não ficaria negativo em nenhum momento na Bolsa Americana, dentro dos 3 anos, e teria o maior retorno. Bolsa Brasileira, você teria ficado negativo em alguns momentos, com a rentabilidade baixa no final do período, e você ficaria positivo todo o tempo, mas uma rentabilidade muito enxuta de 6% em 3 anos. Cara, 6% em 3 anos é menos de 2% ao ano. É pouquíssima coisa, tá? Então, o que é que a gente leva de consideração aqui? Se você é uma pessoa de perfil que tolera mais risco, você pode ter um percentual maior em VVB11, um percentual menor,
ali em B5, P211 e 135% do CDI. Se você for uma pessoa ali mais moderada, você reduz a sua exposição ali a IVVB11 e aumenta a sua exposição ao CDI e B5, P211. Se você for um cara mais conservador ainda, você tem uma posição maior em CDI, uma posição menor em B5, P211 e uma menor ainda em IVVB11. Isso vai muito de perfil para perfil. Mas note que para quem está começando, ter esses 3 ativos em carteira são excelentes, são bons ativos para você no longo prazo. E como eu havia falado, você vai dar de lavada, você vai estar ali um retorno muito maior do que a maioria dos investidores. Você está começando, uma carteira dessa é excelente para o longo prazo, mas você consegue ter retornos ainda melhores fazendo uma boa seleção de ativos em diferentes setores, classes, moedas e países. E para você aprender todo o passo a passo para diversificar ainda mais a sua carteira nessas classes, setores, moedas, ativos e países, basta dar um link na descrição para você se inscrever na 8ª turma do IZT, que é lá onde te ensino todo o passo a passo para você montar sua carteira de investimentos global, sabendo escolher os ativos com maior potencial de multiplicar o seu patrimônio no Brasil e no exterior, para que você possa receber renda passiva mensalmente na sua conta e atingir a sua liberdade financeira. Então, vai no link na descrição que todo o passo a passo para você se inscrever está lá. Foi esse o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para eu continuar trazendo mais conteúdo como esse aqui. Obrigado pela audiência, é só o começo.